A passagem bíblica se encontra em Mateus 25, a partir do primeiro versículo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-um para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita. Aquece o nosso coração, prepara o nosso coração, para que possamos receber da Tua semente de vida. Abençoa-nos com graça, com favor e com misericórdia. Te pedimos, já agradecidos pelos resultados desta noite, em nome de Jesus. Amém. Do fundo do meu coração, quero dizer a todos os irmãos que vocês são preciosíssimos, cada um aqui. Olho para o rostinho de cada um, eu me alegro. Posso dizer que sou um privilegiado, que eu tenho esse privilégio todo domingo de estar aqui e de olhar para todos vocês e poder perceber o grande amor que Deus tem por vocês, pelas suas famílias, por tudo aquilo que lhe diz respeito. E que o Senhor complete a obra. Quando você se sentir sozinho, desesperado, agoniado por alguma coisa, aquieta o seu coração. Saiba que há um Deus que não se ausenta no trono, que sabe quantos fios de cabelo você tem, sabe quantos fios de cabelo eu tenho, apesar que isso está ficando cada vez mais fácil de saber quantos fios de cabelo eu tenho, no meu caso. Mas Deus sabe exatamente todas as suas necessidades, o que você pensa, o que você sente, seus temores, e Ele vai ao seu encontro, e Ele o encontra onde você se encontra. Se você está eventualmente numa situação difícil, numa crise pessoal, familiar, emocional, financeira, Ele sabe exatamente. Deixa Ele te resgatar, deixa Ele ir ao teu encontro. Eu acredito que isso que acontece a cada domingo aqui, quando você tem essa oportunidade de vir, cultuar, levantar suas mãos, derramar seu coração, em troca você recebe conforto, alívio e direção. Tudo porque Deus te ama de uma maneira muito especial, muito especial. Eu gostaria de compartilhar, embora o texto seja longo, mas eu gostaria de ser breve, na explanação dessa palavra que fala sobre as virtudes do reino, as virtudes do reino de Deus. Esse texto de Mateus 25 é um texto profético, que fala das coisas que ainda estão por vir, mas que também falam do resultado da nossa vida, do final da nossa vida, o que vamos conquistar, se vamos conquistar o troféu da vida eterna, se vamos ingressar no reino eterno do nosso Deus ou não, mas tudo isso será resultado das escolhas que nós fizemos na nossa vida. E eu acredito que essa passagem ficaria mais clara se nós a observássemos a partir do ponto de vista de um atleta que está numa corrida, e é uma corrida de obstáculos, e ele está ali, ele já deixou todo o peso, já treinou, já se preparou, e ele dá a largada e corre com o objetivo, ultrapassar aquela faixa ali de chegada e alcançar o seu troféu. Mas no meio do caminho, até por causa da modalidade, ele está naquela modalidade dos obstáculos, e há muitos obstáculos, e aquele que conseguir driblar ou vencer os obstáculos, há de chegar do outro lado. E quem chega, no caso do reino de Deus, não é o mais veloz, e também não é o mais forte, mas é o mais virtuoso. Portanto, você está numa corrida, e essa corrida pelo troféu do reino dos céus, do reino de Deus, esse é o troféu, onde quem ganha não é o mais forte, não é o mais veloz, não é necessariamente quem chega primeiro,
mas é aquele que assimilou no seu coração as virtudes do reino de Deus. Porque a linguagem do reino de Deus é diferente da linguagem humana, da linguagem terrena. Aqui na terra quem ganha é o mais esperto, aqui na terra quem ganha é o que tem mais dinheiro, aqui na terra quem ganha é o mais forte, é o mais veloz. Mas no reino de Deus não é o que tem mais dinheiro, não é o mais forte, não é o veloz, não é o mais esperto, não é o que leva vantagem, mas é aquele que assimilou no seu coração as virtudes compatíveis do reino de Deus. E quem entender isso nessa jornada, leva o troféu. Chega. Uns chegam primeiro, outros chegam depois, mas não importa. O que importa é que todo aquele que se revestiu das virtudes do trono, das virtudes do reino, chegam no lugar que Deus determinou para cada um de nós. 3 palavras, 3 virtudes. A primeira passagem bíblica fala que o reino dos céus é semelhante a um casamento onde temos 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Todas elas levaram azeite, porque naquela época, para que a lâmpada pudesse permanecer acesa, numa época em que não havia corrente elétrica, onde não havia energia elétrica, eles dependiam do azeite. Então o azeite mantinha as lamparinas acesas. E nesse contexto, a Bíblia diz que todas elas estavam esperando o noivo para aquela grande cerimônia de casamento. E então essas moças, essas virgens, se prepararam, foram, mas o noivo demorou, e todas elas adormeceram. Mas a Bíblia declara que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E então todas acordaram e se arrumaram e foram. Mas 5 delas se deram conta de que não tinham azeite suficiente. As outras 5 pegaram do seu azeite, acenderam as lamparinas e entraram. A porta se fechou. E aquelas que saíram para comprar de última hora azeite, quando voltaram, a porta já estava fechada, e elas bateram e disseram: eu quero entrar. Mas o noivo de lá de dentro disse: não vos conheço. As 5 entraram, e 5 ficaram do lado de fora. Muitas vezes nós ficamos pensando: o que é esse azeite? E a própria palavra nos dá a resposta. O azeite acende a lâmpada. A lâmpada fala de luz, fala de clareza, fala de possibilidades de ver, mas as trevas cegam o nosso entendimento. O Novo Testamento é claro quando diz que aquele que de fato diz que ama a Deus, não vejo a Deus, mas eu digo que amo a Deus, mas na prática eu não amo o meu irmão a quem vejo, como posso dizer que amo a Deus a quem não vejo? O amor é o azeite que abre os meus olhos. O amor é o azeite da vida, que remove a escuridão da minha visão, do meu olhar e do meu coração. E a ausência do amor, ou o contrário do amor, que é o ódio, entenebrece a nossa visão, torna o nosso olhar obscuro, escurece o meu coração, amargura o meu coração. O ódio, ele contamina as entranhas do meu ser. A amargura, a decepção, a frustração, o ódio, a raiva, a ira, a indignação contra alguém, ou mesmo a indignação contra o próprio Deus, entenebrece toda a minha alma, todo o meu entendimento, todo o meu olhar. E eu não consigo sair destas densas trevas quando eu estou contagiado pelo ódio. Em contrapartida, o amor é o azeite da vida. O amor é o azeite que abre o meu olhar. E quando eu olho para estas 5 que conseguem entrar, embora por um período tenham adormecido como todas as outras, mas elas tinham levado azeite, o azeite do amor, o azeite da compaixão, o azeite da misericórdia, que são extensões do amor. Quando eu sou encharcado do amor de Deus, eu consigo olhar para as pessoas com um olhar diferente. Quantos podem dizer amém? Diga para o seu vizinho: o amor lhe permite olhar para o outro com o olhar de Deus. Diga isso para ele. Eu gostaria que nessa noite, cada um aqui pudesse captar no seu espírito que não existe
segredo mais poderoso do que o amor. O amor vence disputas, o amor vence causas, o amor vence a insônia, o amor vence as guerras, as batalhas de relacionamentos conflituosos. O amor vence todo e qualquer argumento. Talvez, meu querido irmão, você, ou minha querida irmã, você tenha vivido anos e anos, baseado em argumentos. Não, eu faço isso porque ele me fez isso. Eu faço isso porque ela me fez primeiro. O amor tira das suas mãos todos os argumentos. Porque o amor é mais forte do que qualquer argumento. O amor apaga multidão de transgressões. O amor livra você do profundo poço da amargura que talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo há muitos anos. E esse amor começa dentro de você. Quando você começa a amar você mesmo, então você começa a olhar para o outro de uma maneira diferente. E esse amor começa a se tornar tão gigantesco, tão maravilhoso, que você ama as pessoas que o cercam. Você ama seu marido, você ama sua esposa, você ama seus filhos, dá a vida por eles. Você vai para a empresa e começa a perceber que esse amor lhe permite olhar para o chefe com um olhar diferente. Até a semana passada, até as 18 horas da sexta-feira, você não queria ver mais a cara do chefe. Mas na segunda-feira, às 8 horas, quando você bater o cartão e entrar no seu expediente de trabalho, você vai olhar para ele como Deus o vê. Você vai conseguir compreender os conflitos, compreender a crise, compreender a amargura em que ele vive possivelmente. E a sua vida vai ser diferente. O seu caminhar vai ser diferente. E é exatamente essa qualidade do amor que multiplica o azeite, que te faz entrar nas bodas do noivo. Mas é justamente a ausência do amor. Onde está o azeite? Cadê o azeite? Não tem mais azeite. Azeite não é uma coisa abstrata. O azeite não é uma coisa que não se explica. O azeite que traz luz, porque o contexto é isto, é o azeite que acende a lâmpada, Este azeite que pode acender a lâmpada da minha vida é o amor. É o amor de Deus. É o amor de Deus, amor por Deus e amor por todas as pessoas. E nesse amor transbordante, que acende a luz no teu coração, faz com que você ame até aquele que te persegue. Ou seja, esse amor é libertador, porque você era escravo. Você era escravo em que sentido? Você só conseguia amar quando as pessoas lhe faziam bem. Então você era escravo das pessoas ou você era escravo das circunstâncias. Mas quando este amor invadiu o seu coração, você se tornou livre. Agora você pode amar a quem te ama, como você pode amar a quem te odeia. Porque a questão não é quem o outro é, mas quem você é. E esse amor é um amor libertador, que faz com que você ame dentro de casa, ame na empresa, ame nas ruas, ame no shopping, ame no trabalho, ame na guerra, ame nos conflitos. É um amor libertador. E esse amor multiplica o azeite. O amor é o azeite da vida. Diga isso para o seu vizinho: o amor é o azeite da vida. E ele abre teus olhos. Portanto, você sabe onde eu quero chegar. Se o amor é o azeite da vida, e esse azeite é quem te leva para uma relação mais profunda com Deus, então hoje, livre-se de todos os seus argumentos contra Deus ou contra as pessoas. Revista-se do amor de Deus. Entenda o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios, Filipenses, Gálatas, todo o Novo Testamento, todas as suas cartas. Revista-se do amor, revista-se do amor, revista-se do amor. Porque o amor apaga multidão de transgressões. O amor não se ufana. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não é egoísta. O amor não se exaspera. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
A esperança e a fé são para esta vida, mas o amor transcende esta vida. Eu preciso de esperança só enquanto eu estou aqui, porque estou esperando a redenção. E fé também, só aqui, porque eu creio em quem não vejo. Mas o amor transcende a vida. Por isso que as 5 conseguiram entrar e as outras 5 não conseguiram entrar. Não tinham azeite, não tinham o amor de Deus. Mas o amor me leva para além das portas. E eu te pergunto, meu irmão, você está se deixando vencer pela amargura? Você está ficando do lado de fora porque está bronqueado com as pessoas? Você está ficando do lado de fora porque o seu coração está cheio de ódio, e você busca uma oportunidade para se vingar, e você busca uma oportunidade para revidar. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem corrido o risco de adormecer como este mundo mau está adormecido pela demora do noivo, e você tem corrido o risco de ficar do lado de fora por causa das disputas, por causa das guerras, dos conflitos, do ódio, da amargura, da revanche, do espírito de vingança. Você tem corrido o risco de ficar do lado de fora. Em nome do Senhor Jesus, ouça a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje o Espírito de Deus está falando. Eu fico pensando, queridos, que a gente vive momentos tão corriqueiros, mas são nesses momentos corriqueiros da vida que nós somos provados. É naqueles momentos bobos até, naquelas briguinhas de coisas pequenas, mas é justamente nas coisas pequenas que se sonda o nosso coração, que se sonda o que está aqui. Nós não somos julgados pelos grandes conflitos ou pelas grandes guerras, mas são pelas coisas corriqueiras do dia a dia, pelos pequenos esbarrões do dia a dia, onde se revela o que pensamos, o que sentimos, o que está no nosso interior. Coisas bobas, talvez do nosso setor, coisas bobas de um ministério da igreja, coisas pequenas, de coisas simples aos nossos olhos. Mas em meio a todas estas coisas, se revela o estado do nosso coração, o estado da nossa alma, o estado da nossa espiritualidade, o estado da nossa relação com Deus. Eu quero te convidar a entrar no sobrenatural do amor de Deus, porque este sobrenatural do amor de Deus te mergulha numa dimensão de possibilidades, de milagres, de curas. Eu acredito que você pode ser curado de uma doença terrível, até mesmo de um câncer ou de uma AIDS, seja do que for. Se você mergulhar no amor de Deus, se você entrar no amor de Deus, e baseado nesse amor de Deus, você se livrar dos seus argumentos e perdoar as causas, perdoar as pessoas, deixar de se apegar por coisas pequenas e olhar para além das portas, olhar para a eternidade, olhar para o reino, porque o reino de Deus é uma corrida de obstáculos, e alguns poderão ficar retidos nas brigas, retidos no amor ao dinheiro, no amor canalizado na direção errada, no amor ao dinheiro, no amor à fama, no amor às mulheres, no amor ao Deus deste século, e ficar retido nos obstáculos da vida que te impedem de atravessar a faixa de chegada e tomar posse do troféu. Em nome do Senhor Jesus. Porque o ódio te deixa nas trevas, sem azeite. E sem azeite você não tem luz. Sem luz é porque você perdeu o amor. Perdeu o amor por Deus e perdeu o amor pelas pessoas. Perdeu o amor pelos bons, mas perdeu o amor pelos maus. Em nome de Jesus. As virtudes do reino. Quantos obstáculos você enfrentou nessa semana? Pessoas que te caluniaram, que te perseguiram, talvez dentro da sua própria casa, perseguição, incompreensão, privação dentro de casa, violência dentro de casa.
ou nos relacionamentos, quantos obstáculos. Mas eu te pergunto, como está teu coração? Quem entra? Quem tem azeite? Quem tem luz? E a luz, ela é resultado do amor. Se eu amo, eu vejo. Se eu odeio, eu me torno cego. Perco a sensibilidade. Perco a visão. Faço besteira na vida. Porque eu perdi a visão. Mas a segunda parábola fala sobre o Senhor que entregou talentos a 3 servos. A um ele entregou 5 talentos, a outro ele entregou 2 talentos e a outro ele entregou 1 talento. Talento, no contexto bíblico, era uma moeda. No contexto bíblico havia o talento, o denário, as dracmas, enfim, eram as moedas da época. E o talento era a maior nota da época, era o maior dinheiro da época. E a um ele entregou 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E é interessante que esse que recebeu 5, e que no dia da prestação de contas ele apresentou 10, então ele dobrou os talentos que ele tinha. Aquele que tinha 2, também dobrou, foi para 4. Mas aquele que tinha 1, enterrou e entregou para o Senhor apenas aquele dinheiro antigo, sem correção, sem juros. E o Senhor, quando olha para os 2 primeiros, identifica 2 virtudes, que também são virtudes do reino. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero ouvir essa palavra do meu Senhor naquela época. Quantos querem ouvir? Quantos querem ouvir? Quantos querem ouvir? Quantos querem ouvir Jesus dizendo, muito bem, servo bom, serva boa, servo fiel, serva fiel. O que é o talento? É tudo que Deus nos concedeu para vivermos a nossa vida da melhor forma possível, em temor a Ele e em respeito aos homens. Mas, amados irmãos, muitos vivem a vida destituídos de bondade e destituídos de fidelidade. E porque vivem uma vida destituídos de fidelidade, não conseguem ser fiéis a ninguém. Não conseguem ser fiéis à sua família, não conseguem ser fiéis no relacionamento, não conseguem ser fiéis na jornada, porque falta a bondade inicial. A bondade é a virtude do reino. O Senhor espera que você seja bom, que a sua natureza seja boa, que você deixe o seu coração ser transformado, para que as suas ações sejam pautadas na bondade e na fidelidade. Porque o contrário disso faz com que nada na nossa vida prospere. Querido, entenda este segredo. Você precisa de 2 coisas para multiplicar aquilo que Deus lhe concedeu. Você precisa de bondade e você precisa de fidelidade. Aqueles que são bons no seu caminhar, no seu coração, nos seus relacionamentos, na relação com Deus e com os outros. E aqueles que são fiéis naquilo que Deus lhe concedeu. É impossível não prosperar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade, de ampliação das suas tendas, daquilo que Deus lhe colocou, vai multiplicar na sua vida, dons, talentos, oportunidades. Você está feliz com isso? Então dê um amém mais animado. Diga para o seu vizinho, bondade e fidelidade farão prosperar a sua vida. Querido irmão, entenda que para que a sua vida progrida em todos os sentidos, você precisa ter o seu coração transformado. E a bondade e a fidelidade precisam fazer parte integrante do seu coração, da sua maneira de pensar. Passe pela peneira da bondade o que você está pensando.
Aquilo que eu penso acerca de alguém passa pela peneira da bondade? Se não passa, não faz parte do perfil de vida que eu quero ter. Meu pensamento não é bondoso. E talvez alguns possam dizer, puxa, mas por natureza eu sou bom. Um dia chegou um jovem diante de Jesus e disse o seguinte: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e fala: por que me chamas bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser meu Pai Celestial. Talvez você estranhe isso, nem Jesus era bom. A questão não é que Jesus não era bom, é que Jesus havia discernido que aquele jovem, quando chegou e disse, bom mestre, ele estava pressupondo que se Jesus é bom, então eu também sou bom. Se Jesus é bom, então eu também posso ser bom. Se o mestre é bom, então eu posso ser bom. Jesus olhou para o coração daquele jovem e percebeu arrogância. E percebeu um falso sentimento de bondade. E aquele jovem ou se despia daquele sentimento de bondade, ou ele estaria perdido eternamente. Então Jesus disse, por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom, portanto, você não é bom. E hoje eu preciso sair daqui com a consciência de que eu não sou bom. E Jesus precisou mostrar isso para mim, que já disse isso algumas vezes para vocês. Quando eu me achava bom e me achava merecedor do reino dos céus, o Senhor me trouxe à memória a cicatriz na mão do meu irmão que eu fiz, pegando a mão dele e cortando no vidro. E até hoje eu tenho a cicatriz da mão dele na minha memória, para que eu me lembre, eu não sou bom. Portanto, essa bondade a que se refere a palavra, muito bem, servo bom e fiel. Não é a bondade nascida com aquela pessoa, não é a bondade que eu tenha, não é a bondade que você tem humanamente falando, mas é a bondade resultado de uma transformação de coração. Eu não sou bom, você não é bom. E como eu tenho na minha memória a cicatriz na mão do meu irmão que eu provoquei, talvez Deus necessite trazer à tua memória quem você era, para que você se arrependa e diga, Senhor, eu preciso da tua bondade, porque aquele que vai ouvir muito bem, servo bom e fiel, não é aquele que nasceu bom, mas é aquele que se arrependeu da sua maldade, arrependeu-se da sua inveja, do seu ciúme, das suas calúnias, das suas brigas, das suas traições, das suas infidelidades, e viu seu coração sendo transformado. Transformado. E aí sim, a partir de um coração transformado, o Senhor Jesus diz, muito bem, servo bom e muito bem, servo fiel. Pergunto aos irmãos, faço duas perguntas. Você tem passado pelo crivo da bondade, pela peneira da bondade, seus pensamentos, suas atitudes, suas ações? Ao tomar alguma decisão, você tem se perguntado, isso faz parte do fundamento da bondade ou não? E pergunto a você, querido, como pergunto a mim também. Tenho sido fiel nos meus compromissos, nos meus relacionamentos? Tenho sido fiel nos contextos da vida em que Deus me coloca? Fiel. Muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Querido, essa vida aqui é pouco, diante daquilo que nos espera lá na eternidade. Talvez alguns fiquem pensando assim, puxa, mas eu vou ter que sofrer no meu casamento a vida toda? Querida irmã, querido irmão, levanta seus olhos, porque por pior que seja o teu casamento aos teus olhos, mas tudo aquilo que o Senhor requer de você, bondade, fidelidade,
no teu casamento, nas coisas que te cercam nessa vida, é muito pequeno diante do muito sobre o qual você será colocado. Foste fiel sobre o pouco, foste fiel no teu casamento, foste fiel nos teus relacionamentos, foste fiel na tua profissão, foste fiel no teu ministério, ainda que tenha sido uma vida inteira, mas a vida inteira é muito pouco diante daquilo que me espera. Diga, o amor é o azeite da vida. Bondade e fidelidade são resultados de um coração transformado. Glória a Jesus. Aleluia. Diga para o seu vizinho, tem azeite abundante na sua vida. Diga isso para ele. Diga para uma outra pessoa. Diga para uma outra pessoa, tenha bondade e fidelidade em tudo que Deus colocar nas suas mãos. Bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. Aleluia. E é tão interessante saber que quem tem bondade e fidelidade, multiplica. 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 Bondade, fidelidade. Entrou numa empresa, guarde esse princípio espiritual no teu coração. Entrou numa empresa, a bondade fará com que você estude, fará com que você se especialize, fará com que você faça o melhor. Por quê? Não é porque você quer ganhar dinheiro, mas porque você está revestido de bondade. A bondade te faz crescer, a bondade te faz multiplicar. Bondade, a bondade, um coração bondoso, mas um coração maldoso se aproveita das oportunidades para fazer mal, para roubar o tempo do chefe, para talvez enganar alguém, puxar tapete de alguém. Mas a bondade fará com que você viva uma vida de integridade, um coração íntegro. Vai fazer com que você viva a sua vida com sabedoria e com discernimento. E fidelidade, que é a característica de quem é fiel. Amém? Mas a última passagem fala do Senhor chegando, separará as ovelhas para a sua direita e os bodes à esquerda. E dirá aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era forasteiro e hospedaste-me, estava nu e me vestistes, estava doente e fostes ver-me, estava preso e visitastes-me. Senhor, quando foi que te vimos nessa condição e te servimos? Todas as vezes que vocês fizeram isso a um destes pequeninos, a mim o fizestes. É interessante que nesse contexto, a palavra de Deus diz assim: então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos assim, 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 assim? Os justos. Quantos justos nós temos aqui? Quantos justos nós temos aqui? Pode levantar a mão com convicção. Se você já nasceu de novo, não é a tua justiça própria, é o manto da justiça de Deus sobre a tua vida. Quantos justos e quantos ouvirão essa palavra? Você é justo. Estamos falando das virtudes do reino, o amor, que multiplica o azeite, bondade e fidelidade, resultado de um coração transformado. E a justiça, que repara as injustiças deste mundo mau. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Deus justo criou o homem e a mulher, e na sua justiça proveu o primeiro casal de tudo. Vocês têm das árvores, vocês podem comer à vontade, vocês não passarão fome. Rios precisam de água, eu tenho
eu vou aqui colocar ao redor do Éden os rios. Se um é pouco, tem no mínimo 3 rios que cortam o jardim do Éden. Vocês têm água abundantemente, vocês têm comida abundante, os frutos de toda espécie, de toda qualidade, comida, bebida. Vocês não são forasteiros, vocês têm um lar, há um jardim, vocês são acolhidos, vocês são parte da minha família, vocês não são forasteiros. Vocês não estão doentes, porque há no meio do jardim a árvore da vida, que no Apocalipse diz, essa árvore será para a cura das nações. Glória a Deus, não há enfermidade, não há prisão, não há pecado. Vocês são providos de todo alimento, companhia, presença, provisão, comida, água, tudo. E vocês não estão nus, porque a minha glória reveste a cada um de vocês. Vocês são supridos. E por que vocês são supridos? Porque eu, Deus justo, supre as vossas necessidades. Mas o pecado entrou em Gênesis 3 e tirou a comida da humanidade. Então o homem passou a ter fome. O homem passou a ter sede. O homem passou a ser forasteiro. Foi expulso do jardim do Éden, passou a ser forasteiro. O homem perdeu a glória de Deus, se tornou nu. O homem passou a experimentar doença. E o homem se tornou prisioneiro do pecado. Mas o que Jesus fez? Ele veio e ele me justificou e ele me devolveu ao Éden. Glória a Deus por isso. Eu tenho acesso à árvore da vida, espiritualmente falando, à comunhão, ao revestimento, à comida, à palavra, à bebida. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quantos aqui, queridos, tiveram a devolução da sua condição original, a condição do Éden? Quantos aqui? Só isso? Só esses que estão com a mão levantada? Mas qual é a nossa missão a partir de agora? Porque eu fui justificado. A minha missão é ser um instrumento de Deus, para que aqueles que ainda estão desprovidos desta justiça, possam ingressar nessa justiça como eu fui enxertado. Portanto, todas as vezes que fizerdes a um destes meus pequeninos, olha só qual é a visão. No jardim do Éden, a justiça de Deus era plena, mas o pecado entrou e jogou a humanidade num profundo fosso de miséria, de fome, de sede, de nudez, de tudo que não presta. Mas qual é a minha missão? Trabalhar para que essas pessoas possam ser restituídas à sua dignidade original. Esse é o meu chamado. Esse é o seu chamado. Portanto, a última virtude a que o Senhor Jesus menciona é a virtude da justiça. Porque é por meio da justiça que nós conseguimos reparar todas as consequências e todos os efeitos da tragédia, do pecado que veio e assolou a humanidade. E cabe a mim agora, e cabe a você agora, devolver ao homem a dignidade que ele perdeu. Eu não sei quantas pessoas viram uma reportagem linda que passou nessa semana na IPTV. Pena que não foi a Bruna que fez a reportagem, apesar que ela faz outras maravilhosas. Mas um dia ela vai lá para o sertão fazer essa reportagem. E essa semana houve uma coisa que me emocionou muito. Estava ali na hora do almoço, liguei a televisão. E há um quadro ali no Jornal do Meio-Dia, mais ou menos, de profissionais da área da saúde, oftalmologistas, médicos, dentista, enfim. Foram para devolver
a dignidade que aquele povo havia perdido, gratuitamente. E algo que me emocionou foi quando um jovem, mais ou menos de 18 anos, né, Bruna? Você viu essa reportagem? Mais ou menos de 18 anos, ele estava sem os 2 dentes da frente. A cárie era tão profunda que ele perdeu os dentes. E aquele dentista estava ali, aquele profissional daquela área estava ali, e fez todo o trabalho de reconstrução e devolveu o sorriso para aquele rapaz. E aí depois no final o repórter chegou e deu um espelho para ele. Ó, escuta, veja agora o resultado desse trabalho. E aquele rapaz ali de 18 anos, que não podia sorrir, ele olha e ele dá aquele sorriso, os dentes ali restituídos, a sua imagem restituída. E ali todo mundo se emocionou, o repórter se emocionou, e aí depois conversou-se com aquele profissional que tinha feito aquele trabalho. Escuta, o que você achou disso? O que você acha disso? Aquele rapaz naquele momento embargou a voz, seus olhos ficaram, né, ali marejados, quase chorando, como que querendo dizer, não tem preço, não tem preço, não há dinheiro que pague, não há dinheiro que pague, devolver às pessoas, ele não falou isso, mas devolver às pessoas a dignidade que elas perderam, quando? Lá no Éden. Eu estava com fome, você me deu de comer. Estava com sede, você me deu de beber. Eu estava perdido e forasteiro, e você me acolheu. Eu estava nu, e você me cobriu. Estava doente, e você me visitou. Estava preso, e você foi me consolar. O que é isso, gente? Gente que sai daqui, vai lá para o sertão, vai lá para a África, ou vai para o interior de Ribeirão Preto, nos lugares carentes, não por dinheiro, não por qualquer outra coisa, nem para aparecer no jornal, mas simplesmente para poder tirar as pessoas do fosso da miséria que o pecado impetrou sobre essas vidas. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer. Estou falando da justiça prática, queridos. Se você foi justificado em Cristo Jesus, saiba que essa justificação devolveu a sua vida à condição do Éden. Mas há muitos que estão do lado de fora, que ainda não chegaram lá. Estão aprisionados nas drogas, na solidão, no medo. E todo o nosso trabalho aqui, domingo após domingo, pregação após pregação, é fazer com que o nosso coração se dilate, para que em meio aos desafios da nossa vida, possamos dar a nossa contribuição. Em nome de Jesus. Esse profissional, depois da entrevista, com os olhos vermelhos, quase chorando, fala bem pouco, depois ele vira as costas e vai indo embora, e a gente só percebe ele enxugando as lágrimas, porque ele cumpriu bem o seu papel. Eu gostaria que hoje você pudesse mergulhar nessas virtudes que fazem com que a sua vida verdadeiramente possa ter um sentido todo especial. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus.